Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like, e se inscrever clicando no botão inscrever-se, e depois no sininho. Obrigada! Depois que ocorreu a bem-sucedida Operação Overlord, em 6 de junho de 1944, estabelecendo a invasão das tropas aliadas na Normandia, para libertar os territórios ocupados da Europa Noroeste pelos alemães nazistas, 2 franceses em bicicleta se depararam com algo chocante, quando cruzaram o perímetro da 23ª Divisão do Quartel-General das Tropas Especiais do Exército dos Estados Unidos. Os homens viram 4 soldados americanos ao lado de modelos de tanques Sherman infláveis. A 23ª Divisão não estava em posse de uma artilharia pesada como os nazistas imaginavam, mas sim munidos de um bom placebo. O Batalhão de Mentira, fonte. Air Space Magazine Reprodução, Arthur Silstone foi um dos 1.100 soldados recrutados, que formaram a unidade conhecida como Exército Fantasma. Além de não possuírem armas, eles também não pertenciam às Forças Armadas, pois eram todos artistas e ilustradores. Cada um deles foi escolhido, a dedo das escolas de arte de Nova York e Filadélfia, em janeiro de 1944, para enganarem o inimigo com tanques infláveis feitos à mão, com operadores de equipamentos, para emularem sons de tropas, se reunindo, e radialistas que forjariam linhas de transmissões de rádio, para serem captadas pela inteligência alemã. Durante a Segunda Guerra Mundial, a partir do momento em que o exército foi criado, estima-se que ele tenha salvado até 30.000 pessoas nos Estados Unidos da América em mais de 20 operações de guerrilha. Ninguém nunca descobriu a farsa, nem mesmo os próprios soldados reais, que arriscavam a vida na frente de batalha, dando mais certo essa camuflagem, do que jamais Adolf Hitler conseguiria com sua malfadada Operação Greif. E como se não bastasse todo o segredo durante o conflito, a tática também ficou oculta por 40 anos. Fonte: Business Insider Reprodução, segundo o diretor Rick Beyer, responsável pelo documentário The Ghost Army da PBS, ele ficou surpreso com o ceticismo que encontrou com relação à genuinidade da existência do Exército Fantasma. Enquanto eu estava contando a história, havia um cara que não parava de repetir que aquilo era besteira, revelou o diretor, sobre quando deu uma palestra sobre o assunto na escola Perkins para cegos, em Massachusetts. O idoso tentou convencer Beyer de que aquilo não era real, porque ele servira no 3º Exército do General Patton, e nunca ficou sabendo sobre nada parecido. Mas isso é só um exemplo de quantas histórias surpreendentes ainda existem 70 anos depois, vindas direto da Segunda Guerra Mundial, complementou Beyer. A vitória da arte, fonte. Medium Reprodução, para que a 23ª Divisão desse certo como uma grande ilusão, a unidade montou seus tanques infláveis equipados com alto-falantes gigantes com alcance de 24 quilômetros de distância, para reforçar a sensação de que um enorme exército estava em formação. Seus aviões de observação eram tão convincentes que até os pilotos tentaram pousar no campo ao lado deles. Para permanecerem anônimos e despistarem os encheridos, os homens tinham que fingir pertencer a outras unidades, marcando seus caminhões com giz e costurando crachás falsos, para afastar espiões em potencial nas cidades, onde passavam o tempo de folga. O maior feito da divisão foi atrair os alemães nazistas simulando o barulho de mais de 30.000 homens, enquanto o 9º Exército atravessava o rio Reno para uma emboscada. Fonte: Air Space Magazine Reprodução. Com a travessia bem-sucedida do rio, os 1.100 artistas foram homenageados por seu sucesso durante a operação. Eles também foram exaltados pela perspectiva em comum que deram para a guerra ao documentarem tudo o que viram, de Paris a Luxemburgo, desde as belas mulheres até as crianças órfãs em um Natal triste. As histórias de guerra tendem a ser sobre os homens na linha de fogo, ou a estratégia de planejamento dos generais. O que você nem sempre tem é a sensação de como é a experiência para as pessoas, revelou Beyer, que acumulou mais de 500 esboços, incluídos em uma exposição de arte na Edward Opera House, em Nova York. Fonte: Pinterest Reprodução. A unidade do Esquadrão Fantasma foi desativada em 15 de setembro de 1945, e muitos de seus membros seguiram carreira artística. Eles nunca falaram que um dia tiveram participação na Segunda Guerra Mundial, apenas se conformaram com a convicção de que desempenharam bem o papel de derrotar o inimigo. Mesmo agora, segundo Beyer, ainda existem histórias como essa escondidas por aí. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo.
lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo!